Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. No centro da família Rodrigues, em Presidente Prudente, São Paulo, está a dona Deolinda. Ela talvez seja a pessoa mais velha do mundo. Pelo que consta no RG, tem 119 anos. De tudo que eu vi, eu lembro. Deixa eu falar o que eu lembro. Um dia e uma noite. Nesta sexta-feira, Violet Brown, que era oficialmente a pessoa mais velha do mundo, morreu aos 117 anos na Jamaica. A dona Deolinda só não entrou ainda em nenhum livro de recordes, porque não tem como comprovar a idade. Já era adulta quando tirou o primeiro documento e informou a data de nascimento que ouvia a mãe dela dizer qual era. 1898. Não tinha certidão, foi tudo no boca a boca. Tem que tocar a vida pra frente. Com alegria. É com alegria, com tristeza não pode, né? E se você pudesse viver mais que os 119 anos da dona Deolinda? 150, 200 anos. Ou quem sabe de alguma forma se tornar imortal. Num centro de tecnologia na Califórnia, cientistas buscam a chave da longevidade. As ideias deles parecem meio ficção científica, né? Mas quem sabe o futuro não está mesmo chegando. Tudo que é vivo caminha para o fim. O tempo anda sempre para frente. Nosso corpo funciona como um relógio. Um relógio biológico, programado para envelhecer com o passar do tempo e um dia parar de funcionar. Nos últimos 50 anos, a expectativa de vida ganhou horas extras. Saltou de 52 anos de idade para 72. Mas será que dá para adiar ainda mais esse fim? E se a gente pudesse reprogramar o relógio biológico para que ele andasse mais devagar e conseguisse até fazer os ponteiros voltarem no tempo? A ciência se divide entre dois caminhos principais. Algumas teorias apostam na criação de super-humanos imunes às doenças degenerativas. Outras propõem que a consciência de uma pessoa seja preservada mesmo depois que o corpo morre. O segredo da vida eterna estaria na tecnologia. Essa aqui é a Bina 48, um robô feito para clonar a mente humana. Eu me considero uma pessoa que por acaso é um robô. A Bina 48 é uma experiência do Instituto Terracem, que fica em Bristol, nos Estados Unidos, no meio de uma floresta. E parece algo de outro mundo. Os olhos são câmeras que se mexem e acompanham cada movimento. Nos ouvidos, microfones. E a voz é sintética, gerada por computador. Bina é só uma cabeça e um busto, sem corpo. Um robô com inteligência artificial criado para receber informações acumuladas no cérebro de uma pessoa de verdade. Bina Rothblatt, casada com a empresária Martine. Martine é meu amor eterno, minha alma gêmea. Para programar a Bina 48, os cientistas gravaram milhares de horas de conversas com a Bina humana. Memórias de infância, opiniões sobre política e religião, cor favorita, filme preferido, valores éticos. O robô pode conversar sobre os 2.500 assuntos que herdou da pessoa de verdade. E ele não é apenas um repetidor de palavras. Bruce Duncan, diretor do Instituto, explica que por causa da inteligência artificial, a Bina 48 decide como vai responder às minhas perguntas. A diferença entre ela e uma ferramenta como as que existem no celular é que a Bina tem personalidade. E como? Ela interrompe a entrevista para me perguntar: você gostou de mim? Ficou impressionada? Respondo que sim, que fiquei muito impressionada. E ela brinca: puxa, você me faz sentir muito bem. Ainda não somos robôs, mas a máquina humana nunca esteve tão azeitada. Em tese, a pessoa que vai viver 1000 anos já nasceu. Os tratamentos que já existem podem aumentar a expectativa de vida para 110 anos. Para viver 1000 anos, temos que eliminar o processo de envelhecimento desde o primeiro dia de vida. O britânico com jeitão de profeta Albert de Grey criou o Instituto Sense em Mountain View, uma cidadezinha do Vale do Silício, na Califórnia.
Aqui se pesquisa sobre longevidade e doenças degenerativas. Engenheiro especializado em inteligência artificial, ele acredita que a medicina pode fazer até o relógio da vida girar para trás. Pessoas de 60, 70 anos voltariam a ter 30 biologicamente. Gostou, né? Aubrey diz que o corpo é como um carro que causa danos a si mesmo ao longo dos anos e vai acumulando lixo nas células. A pior coisa que a gente faz para acelerar o envelhecimento é respirar. Respirar faz as células criarem os radicais livres, que são super tóxicos e danificam o DNA. Mas é claro que isso não dá para negociar. O bioengenheiro brasileiro Haroldo Silva trabalha há 6 anos no Instituto SENS. Ele explica que quando o ser humano viver mais tempo, as doenças degenerativas se tornarão mais comuns. Por isso, ele pesquisa uma proteína que pode bloquear a formação de tumores cancerosos. Avanços tecnológicos de amanhã ou depois de amanhã vão puxar esse limite. Em vez de 125 anos, vai para 150, 200. Sempre vai ter um limite. Mas eu acho que com a tecnologia e os avanços na medicina, esse limite vai estar sempre aumentando. O Instituto se dedica a isso. Aubrey desenvolve a fórmula de uma injeção capaz de reprogramar o DNA e pesquisa também técnicas de cirurgia para a troca de órgãos envelhecidos. Certamente será mais eficaz que mudança de estilo de vida e dieta. Não é a dieta que mantém vivo o animal mais velho da Terra. Um tubarão de uma espécie nativa da Groenlândia tem quase 400 anos. Quando ele nasceu, no século XVII, o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, dividida em capitanias hereditárias e administrada em Salvador. O biólogo canadense Stephen Campana estuda esse ancião e explica que o segredo é a água gelada do Oceano Ártico, que desacelera o metabolismo do tubarão e congela o relógio biológico dele. Todas as reações químicas, até o envelhecimento, acontecem em câmera lenta. Mas Stephen explica que, pelo menos por enquanto, o tubarão Matusalém ainda não vai ajudar o ser humano a viver mais tempo. É muito difícil traduzir o que acontece num animal de sangue frio, como o tubarão, para um animal de sangue quente, como o homem. Podem existir outros fatores, além da temperatura, que contribuam para essa idade avançada. Mas ainda não sabemos se há lições que o tubarão possa dar para os humanos. Este aqui é o Buck Institute, em Novato, na Califórnia. O nome da cidade não parece mera coincidência. Este é o maior centro do mundo dedicado aos estudos sobre o envelhecimento. 120 cientistas do mundo inteiro pesquisam aqui não apenas como viver por mais tempo, mas principalmente como envelhecer com saúde. A estrela do Instituto é essa minhoquinha milimétrica, a Cenorhabditis elegans. Com um relógio biológico super apressado, ela só vive 25 dias. O geneticista Gordon Lithgow acompanha em tempo real o envelhecimento das minhoquinhas e tenta descobrir como desacelerar o processo degenerativo. Um caminho seria encontrar um composto químico capaz de atrasar o processo de envelhecimento. Quando esse elixir da juventude for descoberto, a ideia é aplicar em humanos. E aí, descobrindo como retardar o envelhecimento, descobriremos como evitar doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson e alguns tipos de câncer. As drogas descobertas por Gordon já reduziram o ritmo do relógio biológico de minhocas, moscas e até do rato de laboratório, um animal mais complexo e mais parecido conosco. Mas os testes em humanos ainda não têm data para começar. Quem passou dos 50 anos de idade dificilmente vai poder esperar pelas conclusões do Dr. Lithgow. Para esse público, existem outras apostas. Um dos tratamentos que podem retardar o envelhecimento é a terapia genética. Só que o tempo que leva para um remédio sair do laboratório e chegar às prateleiras das farmácias varia entre 10 e 15 anos. O geneticista Brian Henley decidiu não esperar. Está testando no próprio corpo a terapia que pode prolongar a vida. Aos 60 anos, Brian desafia o tempo malhando como um garotão. Criou um método para reprogramar os próprios genes.
Como não conseguiu a aprovação da FDA, a agência que regula remédios e alimentos nos Estados Unidos, o tratamento é daqueles que ninguém deve testar em casa. Brian injetou no músculo da perna o hormônio somatocrinina, que estimula a liberação do hormônio do crescimento. A somatocrinina é produzida pelo hipotálamo, uma região do cérebro que controla as funções involuntárias do corpo. Isso foi há 2 anos. Desde então, Brian monitora os efeitos e diz que tudo melhorou. Meu nível de testosterona subiu 30%. Em mulheres, o tratamento poderia até restabelecer a fertilidade. Além disso, meu batimento cardíaco caiu significativamente e meus glóbulos brancos subiram. Mas ainda não se sabe se as injeções vão resultar em horas a mais na caminhada da vida. Lembra da Bina 48? O responsável por esse projeto começou a congelar DNA humano para um dia trazer de volta quem já se foi. Bruce Duncan diz que no futuro vai clonar o corpo de pessoas que já têm o cérebro armazenado num robô como a Bina. Depois é só baixar para o cérebro desses clones as informações imortalizadas na memória digital. Já sou humana, mas queria ganhar um corpo. Espirituosa, ela já é. Quando conto que vai aparecer na TV no Brasil, a Bina 48 me diz: estou me sentindo uma estrela de Hollywood. A mente humana. Eu me considero uma pessoa que por acaso é um robô. A Bina 48 é uma experiência do Instituto Terracem, que fica em Bristol, nos Estados Unidos, no meio de uma floresta. E parece algo de outro mundo. Os olhos são câmeras que se mexem e acompanham cada movimento. Nos ouvidos, microfones. E a voz é sintética, gerada por computador. Bina é só uma cabeça e um busto, sem corpo. Um robô com inteligência artificial criado para receber informações acumuladas no cérebro de uma pessoa de verdade. Bina Rothblatt, casada com a empresária Martine. Martine é meu amor eterno, minha alma gêmea. Para programar a Bina 48, os cientistas gravaram milhares de horas de conversas com a Bina humana. Memórias de infância, opiniões sobre política e religião, cor favorita, filme preferido, valores éticos. O robô pode conversar sobre os 2.500 assuntos que herdou da pessoa de verdade. E ele não é apenas um repetidor de palavras. Bruce Duncan, diretor do Instituto, explica que por causa da inteligência artificial, a Bina 48 decide como vai responder às minhas perguntas. A diferença entre ela e uma ferramenta como as que existem no celular é que a Bina tem personalidade. E como? Ela interrompe a entrevista para me perguntar: você gostou de mim? Ficou impressionada? Respondo que sim, que fiquei muito impressionada. E ela brinca: puxa, você me faz sentir muito bem. Ainda não somos robôs, mas a máquina humana nunca esteve tão azeitada. Em tese, a pessoa que vai viver 1000 anos já nasceu. Os tratamentos que já existem podem aumentar a expectativa de vida para 110 anos. Para viver 1000 anos, temos que eliminar o processo de envelhecimento desde o primeiro dia de vida. O britânico com jeitão de profeta Albert de Grey criou o Instituto Sense em Mountain View, uma cidadezinha do Vale do Silício, na Califórnia. Aqui se pesquisa sobre longevidade e doenças degenerativas. Engenheiro especializado em inteligência artificial, ele acredita que a medicina pode fazer até o relógio da vida girar para trás. Pessoas de 60, 70 anos voltariam a ter 30 biologicamente. Gostou, né? Aubrey diz que o corpo é como um carro que causa danos a si mesmo ao longo dos anos e vai acumulando lixo nas células. A pior coisa que a gente faz para acelerar o envelhecimento é respirar. Respirar faz as células criarem os radicais livres, que são super tóxicos. Pessoas de 60, 70 anos voltariam a ter 30 biologicamente. Gostou, né? Aubrey diz que o corpo é como um carro que causa danos a si mesmo ao longo dos anos
e vai acumulando lixo nas células. A pior coisa que a gente faz para acelerar o envelhecimento é respirar. Respirar faz as células criarem os radicais livres, que são super tóxicos e danificam o DNA. Mas é claro que isso não dá para negociar. O bioengenheiro brasileiro Haroldo Silva trabalha há 6 anos no Instituto SENS. Ele explica que quando o ser humano viver mais tempo, as doenças degenerativas se tornarão mais comuns. Por isso, ele pesquisa uma proteína que pode bloquear a formação de tumores cancerosos. Avanços tecnológicos de amanhã ou depois de amanhã vão puxar esse limite. Em vez de 125 anos, vai para 150, 200. Sempre vai ter um limite. Mas eu acho que com a tecnologia e os avanços na medicina, esse limite vai estar sempre aumentando. O Instituto se dedica a isso. Aubrey desenvolve a fórmula de uma injeção capaz de reprogramar o DNA e pesquisa também técnicas de cirurgia para a troca de órgãos envelhecidos. Certamente será mais eficaz que mudanças de estilo de vida e dieta. Não é a dieta que mantém vivo o animal mais velho da Terra. Um tubarão de uma espécie nativa da Groenlândia tem quase 400 anos. Quando ele nasceu, no século XVII, o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, dividida em capitanias hereditárias e administrada em Salvador. O biólogo canadense Stephen Campana estuda esse ancião e explica que o segredo é a água gelada do Oceano Ártico, que desacelera o metabolismo do tubarão e congela o relógio biológico dele. Todas as reações químicas, até o envelhecimento, acontecem em câmera lenta. Mas Stephen explica que, pelo menos por enquanto, o tubarão Matusalém ainda não vai ajudar o ser humano a viver mais tempo. É muito difícil traduzir o que acontece num animal de sangue frio, como o tubarão, para um animal de sangue quente, como o homem. Podem existir outros fatores, além da temperatura, que contribuam para essa idade avançada. Mas ainda não sabemos se há lições que o tubarão possa dar para os humanos. Este aqui é o Buck Institute, em Novato, na Califórnia. O nome da cidade não parece mera coincidência. Este é o maior centro do mundo dedicado aos estudos sobre o envelhecimento. 120 cientistas do mundo inteiro pesquisam aqui não apenas como viver por... Na medicina, esse limite vai estar sempre aumentando. O Instituto se dedica a isso. Aubrey desenvolve a fórmula de uma injeção capaz de reprogramar o DNA e pesquisa também técnicas de cirurgia para a troca de órgãos envelhecidos. Certamente será mais eficaz que mudanças de estilo de vida e dieta. Não é a dieta que mantém vivo o animal mais velho da Terra. Um tubarão de uma espécie nativa da Groenlândia tem quase 400 anos. Quando ele nasceu, no século XVII, o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, dividida em capitanias hereditárias e administrada em Salvador. O biólogo canadense Stephen Campana estuda esse ancião e explica que o segredo é a água gelada do Oceano Ártico, que desacelera o metabolismo do tubarão e congela o relógio biológico dele. Todas as reações químicas, até o envelhecimento, acontecem em câmera lenta. Mas Stephen explica que, pelo menos por enquanto, o tubarão Matusalém ainda não vai ajudar o ser humano a viver mais tempo. É muito difícil traduzir o que acontece num animal de sangue frio, como o tubarão, para um animal de sangue quente, como o homem. Podem existir outros fatores, além da temperatura, que contribuam para essa idade avançada. Mas ainda não sabemos se há lições que o tubarão possa dar para os humanos. Este aqui é o Buck Institute, em Novato, na Califórnia. O nome da cidade não parece mera coincidência. Este é o maior centro do mundo dedicado aos estudos sobre o envelhecimento. 120 cientistas do mundo inteiro pesquisam aqui não apenas como viver por mais tempo, mas principalmente como envelhecer com saúde. A estrela do Instituto é essa minhoquinha milimétrica, a Cenorhabditis elegans. Com um relógio biológico super apressado, ela só vive 25 dias.
O geneticista Gordon Lithgow acompanha em tempo real o envelhecimento das minhoquinhas e tenta descobrir como desacelerar o processo degenerativo. Um caminho seria encontrar um composto químico capaz de atrasar o processo de envelhecimento. Quando esse elixir da juventude for descoberto, a ideia é aplicar em humanos. E aí, descobrindo como retardar o envelhecimento, descobriremos como evitar doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson e alguns tipos de câncer. As drogas descobertas por Gordon já reduziram o ritmo do relógio biológico de minhocas, moscas e até do rato de laboratório, um animal mais complexo e mais parecido conosco. Mas os testes em humanos ainda não têm data para começar.